Boa noite. Vamos dar continuidade à oração do Pai Nosso. Oração que Cristo nos ensinou e que Cristo deixou como um paradigma, um modelo para aprendermos a nos conectar com o divino, nos conectar com o Senhor. Vejam bem, nós estudamos, nós vimos que a oração começa com Deus. Começa com a nossa posição diante de Deus, começa com nossa perspectiva da nossa vida diante de Deus. Agora Jesus continua, à medida em que ele agora vai tratar da oração em relação a nós, em relação à nossa atitude com o outro, e a nossa atitude diante de Deus no sentido das nossas carências e necessidades. No vídeo anterior eu disse que nós temos uma tendência de narcisismo muito presente dentro das orações, onde a gente realmente começa a partir da nossa experiência e esquecemos que temos que começar com Deus e a partir de Deus. Agora Jesus nos ensina a rogar a Deus, a nos conectarmos com o Senhor no que tange às nossas necessidades. E Mateus 6, versículo 11, Jesus diz: dai-nos hoje o nosso pão diário. Aqui Jesus nos ensina a reconhecer a nossa real necessidade. Nós temos uma crise muito grande entre querer, desejar e precisar. Escute isso. Querer, desejar e precisar. Nem sempre precisamos. Note bem, Jesus nos ensina quando ele diz que precisamos rogar a Deus pelo pão diário. Jesus está ensinando algumas coisas. Primeiro, Jesus está ensinando a não sermos ambiciosos, num mau sentido. Jesus também está nos ensinando que devemos confiar em Deus, confiar que Deus irá prover o que precisamos. Jesus nos ensina nesse texto, quando ele diz que devemos rogar pelo nosso pão diário ou cotidiano, como algumas versões destacam, ele nos ensina efetivamente a não nos desesperarmos diante da existência, diante das demandas da existência, sabendo que Deus tem um cuidado com as nossas vidas de tal maneira que irá providenciar o que necessitamos. Escute bem, o Senhor Jesus diz claramente, quando ele usa o pão diário, cotidiano, que nós não precisamos buscar o pão apenas para enchermos a nossa despensa sem nos preocuparmos com o outro que não tem o pão. Desculpe. O pão nosso de cada dia é também um pão, e Jesus nos ensina a não sermos egoístas, né? Não sermos egoístas, para estarmos realmente preocupados com isso. Spurgeon, quando ele comenta esse texto, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim, que o Senhor Jesus nos ensina que devemos pedir o pão não que pertence aos outros, mas somente para o que é honestamente o nosso próprio alimento. Por isso que é o pão nosso, né? Jesus nos ensina a respeitar o outro. Jesus nos ensina que há limites. No que tange a nossa busca de subsistência, não podemos passar por cima do outro. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos buscar o Senhor para que Ele nos ilumine, nos ensine a entender isso, a entender que precisamos de uma vida que não seja uma vida consumista. Como o Senhor nos ensina nesse texto, Ele nos ensina a termos uma atitude comedida, Ele nos ensina a entendermos e termos limites, inclusive na nossa busca por subsistência. Ele não disse que nós temos que buscar ou pedir luxo, mas pão. Lutero, no seu breve catecismo, ele interpreta pão como tudo aquilo que é necessário para nós vivermos uma vida digna. Eu também concordo. Pão aqui não é só pão, alimento, a ração do dia,
mas é tudo que é necessário para vivermos com dignidade, para resplandecermos a presença de Deus em nós e o seu senhorio em nossas vidas. Por isso que devemos rogar o pão e pedir a Deus que nos abençoe, nos dando fé e nos dando uma vida cheia de sua presença. Que Deus nos abençoe.